Capítulo 171, 4 Elites vs. Boa de Estrangulamento de Estrelas. Capítulo 171, 4 Elites vs. Boa de Estrangulamento de Estrelas. Depois de ouvir o rei Mandala, An não pôde deixar de suspirar. Quando a civilização pré-histórica deixou esta base, eles não apenas construíram muros e paredes de concreto para impedir que outras pessoas entrassem no laboratório que mantinha Boa Star Strangling lacrada, eles até instalaram uma proibição: se alguém se aproximasse e tentasse adquirir a capa protetora reversa ativaria e destruiria completamente este planeta. Ninguém sabia que a civilização pré-histórica armou uma armadilha, então quando eles chegaram perto, o campo de proteção reverso foi ativado. O rei Mandala e os outros dois não tiveram escolha a não ser usar sua fonte de energia para suprimir esse escudo protetor para impedi-lo de ativar, caso contrário eles, juntamente com todo o planeta, seriam sugados até a morte por essa planta maluca. De acordo com as poucas pistas do rei Mandala, An sabia que a boa de estrangulamento das estrelas era uma espécie de arma destruidora de planetas que engolia e devorava até que o planeta não tivesse mais energia ou vida, e era aí que seu objetivo seria alcançado. Deve-se dizer que a civilização pré-histórica não apenas possuía tecnologia avançada, mas também era muito cruel. Suponha que esse tipo de arma seja jogado na Terra, a Terra logo se tornará um planeta morto e desmoronará, e 15 bilhões de pessoas na Terra perecerão. Vamos lutar contra isso. A líder do clã Eadunter, Fran, gritou: se isso continuar, nossa energia mais cedo ou mais tarde se esgotará. Nesse caso, podemos tentar. Vamos ver se todos nós trabalhamos juntos. Podemos matar essa planta maligna. An balançou a cabeça e disse: tenho uma preocupação, já que esta boa de estrangulamento de estrelas é tão poderosa. Porque a civilização pré-histórica não a levou com eles quando estavam partindo. Sabemos que esse escudo de energia reversa pode impedir que essa planta cresça. Isso significa que, se eles quiserem levar esta planta com eles, eles podem armazenar completamente esta planta e o escudo juntos em sua nave. Mesmo assim, porque a civilização pré-histórica optou por deixar para trás essa planta, acho que talvez essa planta tenha um defeito fatal. E é por isso que a civilização pré-histórica não a levou com eles. Mas eles não estavam dispostos a que outras pessoas possuíssem essa planta. É por isso que eles armam inúmeras armadilhas e, quando necessário, preferem que essa planta destrua todo o planeta em vez de deixar o segredo dessa planta cair nas mãos de outras pessoas. E Gong franziu a testa. Então, com base no que você disse, esse Star Strangling Boa não é um grande problema. Claro, An disse seriamente, mas eu tenho uma maneira de impedir que esta planta destrua o planeta inteiro. Qual caminho? Fran perguntou ansiosamente. Já que o escudo de energia reversa pode controlar o crescimento do Star Strangling Boa, podemos fazer um escudo de energia reversa maior, grande o suficiente para isolar completamente este laboratório. Dessa forma, mesmo que a planta seja liberada, sua extensão de crescimento ficará limitada a este laboratório e não poderá sair. An coçou o queixo e disse: oponho-me. Mandala, que não falava há muito tempo, de repente gritou, recriando um campo de energia reversa maior. Isso não significa que estaremos presos lá dentro também? Qual é o ponto então? Você cala a boca. É tudo por sua causa que estamos nessa situação. Fran gritou com um rosto sombrio: seu método pode pelo menos salvar meu povo. Se vamos morrer, eu vou matar você primeiro. An disse em voz mais baixa: a questão principal não é proteger seu povo, mas após o estabelecimento de um escudo de energia reversa maior, embora enfrentemos o ataque da Boa, mas ainda podemos apostar mais uma vez. Se ganharmos a aposta, o Boa morrerá e estaremos salvos. Se perdermos, a Boa também ficará presa aqui e não sairá para prejudicar outras pessoas. Isso se chama batalha de vida e morte. Os olhos de todos caíram novamente sobre An. Ele estava certo, um escudo de energia reversa maior, embora não fosse suficiente para salvar a todos, deu a eles uma chance de lutar pelo menos contra a Boa Star Strangling. Eu concordo. Fran foi o primeiro a declarar sua posição. E Gong olhou para An alguns olhares com suspeita, acenou com a cabeça e disse: eu não consegui pensar em uma maneira melhor. Vamos fazer isso. Foi a vez de Mandala. Embora ele não gostasse desse tipo de jogo, devido à pressão, ele assentiu e concordou também. An disse: então, vou começar a preparar o segundo conjunto do dispositivo de energia reversa. E Jinchen, eu preciso que você saia deste lugar e envie a mensagem para todos os membros do clã Eadunter. Diga a eles para ficarem quietos ou será um desastre. Não, eu quero ficar e viver ou morrer com o mestre. E Jinchen obviamente não concordou em escapar sozinho. Entregar informações úteis é muitas vezes mais importante do que amarrar sua vida com seu mestre. Você não entende? An se lembrou do que aconteceu no A43. Ele não pôde deixar de ficar com raiva em seu coração e gritou com Yi Jinchen que muitos companheiros de equipe morreram para entregar uma maldita mensagem à aliança. De repente, pensando em Majin Kong, Senhora, Witch e os outros, ele sentiu uma dor aguda em seu coração. Matar na batalha, morrer no campo de batalha, este foi provavelmente o destino de um soldado. Vendo como o rosto de Yi Jinchen ficou todo vermelho por ter sido gritado por ele, An sentiu um pouco de pena do leal Yi Jinchen e sussurrou: você não poderá me ajudar porque você não conhece a teoria da energia refletida, nem como fabricar um campo de energia reversa, então é melhor se você sair para entregar a mensagem a outras pessoas.
Farei com que a garra demoníaca te envie o mais rápido possível. Quanto a outras coisas, deixe comigo. E Jin Shen tinha uma cara de luto nele, olhou para Yi Gong, mas Yi Gong tinha um sorriso irônico e soltou um longo suspiro. Disse a ele: Jin Shen, esta é uma missão importante. Se a família não tiver minhas notícias vai ficar caótico. Agora esta importante missão é dada a você. Pegue meu colar de volta. Quando meu povo ouvir, eles confiarão em você. Fran também disse: Shua. E Jin Shen tremeu ansiosamente, então pisou ferozmente no chão, e foi levado pela garra demoníaca em direção à entrada do laboratório com a velocidade mais rápida. An ficou, sentou-se na camada de gelo espelhada e rapidamente mexeu em algumas máquinas que outros nunca viram antes. Este é um sistema de escudo a vácuo usado ao fazer bestas de fusão. Ele usa mini-reatores de fusão como fonte de energia. Vou aumentar sua potência de saída e inverter sua posição e convertê-lo em um repetidor de posição. Ele conectará ao campo de energia reversa sob o lago e adquirirá energia dupla para estender o alcance do campo. Vamos torcer para que esse design funcione. An não olhou para cima e apenas murmurou. Todos aqui eram todos soldados. Ninguém conseguia entender as palavras de An. Yi Gong sabe um pouco sobre algumas teorias relacionadas. Ele ficou surpreso. Um repetidor de posição já foi feito antes. An riu e disse: Claro que não, porque ninguém antes encontrou esse tipo de situação fodida. O rei Fran começou a rir novamente. Ele não conhecia An antes, mas sentia que o temperamento de An era muito parecido com o dele. Situação fodida. Fran, que tinha um caráter contundente e rude, realmente gostou da escolha de palavras de An. Agora, no dilema embaraçoso, eles estavam realmente fodidos. Após cerca de 2 horas, An finalmente terminou seu repetidor de posição. Ele gentilmente segurou o repetidor em forma de disco em sua mão e o colocou no centro da formação triangular de Yi Gong e os outros. Shua. O repetidor de posição de energia gradualmente se fundiu ao campo de energia reversa original e começou a flutuar no ar, acendendo uma luz verde. Uau! An soltou um longo suspiro. Parecia que seu projeto deu certo. Este dispositivo foi originalmente usado durante a fabricação de bestas de fusão para filtrar o ar e remover micro-organismos, equivalente a ter uma câmara em estéreo. Após ser modificado por An, ele se transformou em um repetidor de posição de energia, realizando uma reflexão em forma de arco da alta energia emitida pelo campo de energia reversa. Como resultado, um dispositivo de emissão de campo e um dispositivo de reflexão de campo formaram uma oposição, estabilizando o campo novamente para impedi-lo de expansão ilimitada. É isso. Fran nem se atreveu a ofegar e perguntou a An. Afinal, o Edunter Star System era o lar dele e de seu povo. Esse rei alienígena realmente amava sua casa e não queria que sua casa fosse destruída. Deveria estar. An assentiu, agachou-se e disse seriamente: Meu poder é vazio do fim, vou ativar meu poder e terá todo o seu poder. E esse é o sinal para parar a saída de energia de sua fonte. Então, o campo perderá imediatamente o equilíbrio e começará a se expandir. De acordo com meus cálculos, o repetidor de campo que projetei, que também é um sistema refletivo, alcançará um equilíbrio com o dispositivo de emissão de campo em 2 segundos, formando um novo campo de energia de pelo menos 15.000 metros de diâmetro. Claro que ficaremos presos aqui, mas o Star Strangling Boa não poderá sair também. Nesse momento, aquela planta maligna começará a nos atacar, e se conseguirmos vencer, vivos, perdoe, morra, tudo é tão simples. Fran e Yi Gong e Mandala assentiram fortemente. An fez uma pausa e disse: De um modo geral, a parte mais importante de uma planta é sua raiz, e plantas mutantes não deveriam ser uma exceção. Então, precisamos atacar a raiz desta planta ao máximo possível, com nossos respectivos ataques mais fortes, quaisquer que sejam as técnicas e armas proibidas. Traga tudo para fora. Esta é uma guerra pela sobrevivência. Ou vença ou morra. Seus olhos se movendo para Mandala, An aprofundou a voz e disse: Quanto a você, a situação agora é causada por você. Eu sugiro que você trabalhe junto conosco para lutar contra essa boa de estrangulamento de estrelas. Se você não desistir e tentar nos atacar furtivamente com veneno ou sua técnica de marionete, eu vou te matar primeiro. Lembre-se, Andarilho Noturno é um dos meus professores. Então técnicas de veneno. Eu também sei muito. Você não será capaz de se esconder dos meus olhos. Mandala tinha claramente ouvido falar do Andarilho Noturno viciado em veneno. Ele de repente hesitou e então assentiu com relutância. O olhar de Yi Gong ficou ainda mais estranho. Claro que ele já tinha ouvido falar de An antes, mas ele só sabia que o poder de An coincidentemente poderia conter o guardião do trovão de Yi. Hoje foi a primeira vez que ele viu An, e a paixão, habilidades e experiência de An deixaram Yi Gong em uma grande surpresa. Yi disse a Yi Gong antes que An era apenas um soldado normal de um pequeno país. Mas claramente, An não era nada normal. Estou começando a contagem regressiva de 10. No final da contagem regressiva, o domínio nulo será aberto. Vocês são todos elites, você deve saber o que fazer. 10, 9, 8. Domínio vazio, aberto. A contagem regressiva terminou. An gritou e ativou seu domínio do vazio. Mandala do rei do veneno do clã das bruxas, Fran, o lutador mais forte do clã dos caçadores de cabeças, o mestre Yi Gong da antiga Mapileaf, além de An, eles estavam prestes a lutar contra a arma em nível de extinção da civilização pré-histórica, Star Strangling Boa. Darknet Galáctica Capítulo 172, Uma Batalha de Vida e Velocidade, Parte 1, Capítulo 172, Uma Batalha de Vida e Velocidade, Parte 1, Domínio vazio, aberto. An gritou e ativou seu poder. Para os soldados,
O som não era confiável porque a propagação do som no ar é muito mais lenta do que a taxa de resposta neural de um Spear. Então, com o Voidomane como um sinal de batalha é mais intuitivo, uma vez convocado, todos sentirão seu poder desaparecendo, e então eles podem seguir essa sensação e pular liberando sua supressão no campo de energia reversa. Shua, quando todos soltaram ao mesmo tempo, a força do campo tornou-se imparável e começou a se expandir loucamente, enquanto o repetidor de posição que An fabricou também começou a operar e começou a refletir a energia de volta. Assim como An esperava, após 2 segundos, o campo de energia dupla finalmente se estabilizou, e um campo de energia de 20.000 metros de diâmetro apareceu, que era um pouco maior do que o que An originalmente calculou. Neste momento, o Star Strangling Bow ainda não havia sido ativado e An canalizou o poder de seu coração das trevas e esmagou o punho contra a camada de gelo. Kakaka, a espessa camada de gelo foi imediatamente quebrada pelo poder retorcido das trevas e An gritou, agora, ataque a raiz da planta, plop, plop. Todos os 4 pularam sucessivamente na água gelada e começaram a nadar em direção à planta subaquática com aparência de ervas daninhas. Mas menos de um segundo depois que An e os outros quebraram o gelo e pularam na água, a atmosfera mudou de repente, aquela planta verde de repente inchou milhares de vezes mais. Lago, gelo, todos os arredores desapareceram completamente. An e os outros foram repentinamente lançados no ar. Essa mudança drástica pegou todos eles desprevenidos. Bang! Quando An e os outros desembarcaram sucessivamente, eles perceberam que o fundo do lago supostamente lamacento já se transformou em terra seca. Uma criatura tão poderosa já transformou a água e o gelo na energia de crescimento de que precisa. Agora tornou-se uma planta gigante que não tem menos de 2.000 metros de comprimento. Igon gritou, quem se importa? Corte suas raízes e mate-o. Fran gritou e começou a avançar novamente. Cuidadoso, se você for absorvido pelo monstro, ele se tornará mais forte. An gritou nas costas de Fran. A observação de An foi muito perspicaz. O Star Strangling Boa parou de crescer depois que atingiu mais de 2.000 metros de altura. Isso significava que sua fonte de energia acessível para o crescimento já havia se esgotado e, se alguém acidentalmente se tornasse o alimento dessa jiboia, esse grandalhão seria ainda mais fortalecido. O método para derrotar o Star Strangling Boa não era apenas cortar suas raízes, mas também impedir que ele adquirisse a energia necessária para o crescimento. Fran estava ansioso para salvar sua casa, então ele se recusou a ouvir as palavras de An e insistiu em avançar. O Star Strangling Boa acenou suas folhas cilíndricas e começou a atacar Fran. A razão pela qual foi chamado de Star Strangling Boa foi porque suas folhas não eram planas, mas eram tubos redondos mácios com pontas ovais. Se você não olhasse com cuidado, realmente parecia uma jiboia com 9 cabeças. A boa estrangulamento das estrelas tinha 9 folhas cilíndricas e, quando acenava, o vento assobiava. Shua, Fran era de fato uma elite, enquanto as folhas da boa passavam. Ele já pulou no ar, e quando as folhas começaram a correr em direção ao céu, ele soltou um grito no ar, 2 longas lâminas douradas tomaram forma em sua mão, e ele golpeou ferozmente as folhas. Caixa, as lâminas nas mãos de Fran eram muito afiadas e cortou uma das folhas da boa estrangulamento das estrelas imediatamente, mas ao mesmo tempo, ele parecia ter perdido seu poder. As lâminas duplas que foram produzidas por seu poder de linhagem de metal rapidamente desapareceram e ele começou a cair em direção ao chão. Fran está sem energia. Apresse-se e salve-o. An e Igon gritaram ao mesmo tempo, e Mandala sabia que a morte de Fran não o beneficiaria. Então ele seguiu a acusação também. Chuva de flechas envenenadas. Quando a distância estava próxima, Mandala de repente se abaixou em uma posição estranha e disparou milhares de flechas de sua capa. As flechas tinham um corpo fluorescente ciano. Eles eram obviamente extremamente tóxicos. Gengi-gengi-si. Milhares de flechas envenenadas foram totalmente incorporadas ao corpo da boa Star Strangling, fazendo com que o caule da planta mágica começasse a ficar preto e a se mover mais devagar. An e Igon aproveitaram esta oportunidade e atacaram, um com a lâmina Star Piercing Slaying e outro com um gancho, cortando as folhas da Star Strangling Boa, imediatamente trazendo Fran para cima e arrastando-o para a segurança. Esta maldita planta absorveu meu poder. Fran gritou com raiva. An disse, isso é porque sua arma não é realmente metálica, mas seu poder está tomando forma. Parecia que sua lâmina estava fazendo contato com a planta, mas na verdade era seu próprio corpo. Estúpido, você sabia que essa coisa poderia sugar energia. Fran fez peicinho, embora ele tivesse um temperamento ruim, ele ainda era razoável. Quando An o chamou de estúpido, ele não ficou muito bravo. Então o que acontece se você cortar com metal? Fran perguntou a An. Isso vai acontecer. An mostrou sua lâmina de matar Star Piercing para Fran, e havia pequenos buracos no corpo da lâmina, como se estivesse corroído por alguma substância ácida. An engoliu um bocado de saliva e disse, embora ainda seja absorvido, mas não será tão intenso quanto fazer contato direto com seu próprio poder. Eu também senti minha energia sendo sugada. E Igon acenou com a cabeça, concordando com An. Este maldito Star Strangling Boa, no momento em que o contato for feito, ele irá devorar alguma energia. Não importa o que aconteça, assim como um monstro. Merda, está absorvendo sua própria folha quebrada e também absorveu minhas toxinas. Gritou Mandala. Todos olharam mais de perto. Eles viram que a folha que An e o grupo finalmente conseguiram cortar começou a murchar, e a energia estava voltando para o corpo da planta e novas folhas cresceram rapidamente. As flechas afiadas forjadas com metal tornaram-se poeira, e a cor preta causada pelas toxinas lentamente se converteu em energia e retornou à boa estrangulamento das estrelas.
A primeira rodada de ataque terminou, não só o monstro não foi morto, como também absorveu os ataques dos Spears e cresceu para 3.000 metros de comprimento. Darknet Galáctica capítulo 172, Uma batalha de vida e velocidade, parte 2. Capítulo 172, Uma batalha de vida e velocidade, parte 2. Isso foi realmente lamentável. O campo de energia reversa tinha apenas 20.000 metros de diâmetro, então, se esse tipo de ataque continuasse, o Star Strangling Boa mais cedo ou mais tarde preencheria todo o campo. Até então, ninguém seria capaz de escapar. Todos estavam presos em um dilema, e escolheram se esconder longe dessa planta mágica e não se atreveram a lutar novamente. O que acontece se ficarmos sem o escudo de energia reversa? Mandala perguntou a Ann. Com sua força, obviamente não há problema em sair de campo, mas foi apenas estabilizado, se você danificá-lo brevemente para sair. O Star Strangling Boa logo será liberado para fora da gaiola. Com seu poder, ele pode crescer até o tamanho deste planeta em questão de minutos. Até lá, você estará tão morto que não terá nenhum pedaço de sobra. Ann olhou severamente para Mandala. Mandala disse indignada, então o que podemos fazer? Este monstro pode até absorver meu veneno. Não podemos matá-lo de jeito nenhum. A cena ficou muito silenciosa. Lidar com um monstro do tipo absorção era realmente uma dor de cabeça. Ataque-o e ele se tornará maior. Não o ataque e só se pode esperar pela morte. Embora Ann usasse o equipamento limitado em sua mão e criasse um repetidor de campo, quanto tempo essa máquina poderia sustentar? Ann não tinha ideia. Se eles continuassem a atrasar e o repetidor de campo entrasse em colapso, então todos iriam morrer. Do lado oposto, a boa estrangulamento das estrelas ainda clamava e agitava suas folhas descontroladamente, mas Ann e os outros não tinham solução. Parece que é o único jeito. Ann cerrou os dentes e disse em uma voz profunda: qual caminho? Enquanto ainda temos energia suficiente, vamos lutar com essa coisa. Enquanto a velocidade de nós matá-lo for mais rápida do que a velocidade de absorção, talvez ainda haja uma chance de sobrevivência. Matá-lo mais rápido do que pode absorver? Você é louco? Eu não sou louco. Podemos primeiro usar nossas armas para atacar. Ainda não é muito forte no momento e sua velocidade de absorção de metal é relativamente lenta. Tudo o que temos a fazer é tentar evitar o contato com nosso próprio corpo o máximo possível e combatê-lo com velocidade. Vamos ver se ele consegue nos chupar primeiro ou nós matamos primeiro. Nesse caso, antes mesmo de chegarmos à raiz da planta, todos nos tornaríamos múmias. Eu não disse ataque sozinho, mas ataque tanto de cima quanto de baixo. Vocês três desviam sua atenção e atacam de cima do solo, eu irei de baixo e tentarei destruir suas raízes. Como você vai descer? Com a garra demoníaca. Ele é um profissional em cavar no subsolo. A garra demoníaca vai cavar uma passagem subterrânea para mim. Ann apontou para a garra demoníaca que estava quieta ali depois de voltar. Uau! Gong e os outros soltaram um longo suspiro ao mesmo tempo. A tática de Ann parecia razoável, mas seu risco era muito alto. Lutando para ver se o monstro absorve mais rápido ou pode matar mais rápido, isso é completamente uma estratégia suicida. Se vocês não têm planos melhores, então façam o que eu digo. Ann disse em uma voz profunda, além da garra demoníaca, eu também tenho bestas blindadas divinas. Além disso, também tenho macacos estrela de 6 braços. Se isso ainda não for suficiente, posso desistir desta minha vida também. Irmão, você é duro o suficiente. Você tem meu apoio. Podemos muito bem fazer tudo contra esse monstro. Fran deu um tapinha firme no ombro de Ann e se dirigiu a Ann como seu irmão. Shua. Gong zombou. Levantou o gancho e cortou o cabelo. Ele jogou o pedaço de prata no chão e disse em uma voz mais profunda: faça-o morra, eu, Gong também darei tudo de mim hoje. Suspirar. O rei Mandala do clã das bruxas deu um tapa em sua perna e assentiu com relutância. Estar em uma situação como essa, na verdade, era tudo por causa da ganância de Mandala. Mas Ann e os outros não podiam fazer nada com ele agora porque estavam enfrentando um monstro. Todo o seu poder deve estar unido, mesmo que ninguém tenha gostado de Mandala. A atmosfera assassina tornou-se cada vez mais forte. Ann estava sempre cheio de paixão e tinha uma forte crença na sobrevivência. E sua paixão estava ajudando a levar todos os outros a se lançarem totalmente nessa difícil batalha. Bom, apenas quando todos estavam acumulando energia da fonte e estavam prontos para lutar contra o monstro até a morte, a atmosfera mudou de repente. O Star Strangling Boa de repente enlouqueceu e começou a atacar o campo de força ao seu redor. Agora, esse cara não está apenas ficando mais forte, mas também mais inteligente. Ele sabe que o campo de energia reversa não pode segurá-lo por muito tempo. O rosto de Ann ficou pálido e ele gritou: realmente não há saída. No momento em que o Star Strangling Boa destruiu este campo de energia reversa, a morte de todos será ainda pior. Garra demoníaca. Ann bateu no chão. A garra demoníaca que recebeu uma ordem pulou e começou a cavar. Ann começou a usar drogas. As pílulas de fissão aumentarão seu índice de energia da fonte e aumentarão seu poder de combate. O solo que perdeu seus nutrientes tornou-se duro como pedra, mas as 9 garras gigantes da garra demoníaca começaram a acenar novamente e a velocidade de escavação não diminuiu. Uma passagem subterrânea que poderia permitir que Ann se abaixasse e passasse foi criada em um piscar de olhos. E Ann pôde ver as raízes da boa estrangulamento das estrelas, cinzentas, como videiras murchas. Bang bang. Finalmente, todas as bestas blindadas divinas e macacos estelares de 6 braços foram liberados. Eles atacaram na frente de Ann, quebrando e rasgando as raízes da boa. Embora isso fizesse com que as bestas de fusão também morressem por esgotamento de energia. Mas em um momento de vida e morte como esse, Ann não conseguia mais pensar muito sobre isso. Gingi, no chão, Gong,
Fran e Mandala estavam atacando desesperadamente tudo o que viam. No subsolo, An liderou a garra demoníaca e as outras feras de fusão para também destruir desesperadamente a raiz de todo o mal. Esta é uma batalha de vida ou morte que seria decidida em velocidade. Darknet Galáctica capítulo 173, Criatura dentro do ovo vs. Boa estrangulamento das estrelas capítulo 173, Criatura dentro do ovo vs. Boa estrangulamento das estrelas. Sem tempo para hesitar e pensar, esta batalha de vida e morte já atingiu seu clímax brutal em apenas alguns segundos. Os humanos e alienígenas enlouqueceram para sobreviver. An podia ouvir o uivo lacrimoso de Fran, a respiração pesada de Igong e o grito de dor de Mandala depois de ser ferido. Embora algumas horas atrás eles ainda fossem inimigos que queriam tirar a vida um do outro, no momento, todos estavam dando tudo de si, cortando desesperadamente a boa Star Strangling sob o risco de ser sugado vazio para uma múmia a qualquer momento. An não conseguia relaxar. Sua missão era realmente mais difícil e ele estava tentando destruir as raízes da planta do subsolo. O crédito não foi todo para An, mas também para a garra demoníaca. Após a modificação de An, a garra demoníaca adquiriu um nível aterrorizante de vitalidade. Logo após enviar Jin Sheng para a entrada, ele se virou e sem um momento de descanso, acompanhou An na difícil batalha. A garra demoníaca não falou, apenas trabalhou duro para tentar completar todas as tarefas difíceis que An lhe deu, para criar um túnel subterrâneo e expor as raízes desta planta para que An e suas feras de fusão pudessem segui-la e destruí-la. O Demon Claw rapidamente cavou com suas 9 garras, e foi ainda mais rápido e feroz que a melhor escavadeira. Mas, infelizmente, toda vez que tocava as raízes da boa estrangulamento das estrelas, sua vitalidade diminuía e sua velocidade de escavação tornava-se cada vez mais lenta. Um monstro sombrio, tão rápido quanto o vento, agora se transformou em uma criatura parecida com um homem velho. An sentiu que a garra demoníaca poderia estar chegando ao fim de sua vida. Parecia um velho moribundo, suas garras não eram mais ágeis e poderosas, mas ainda confiava em sua determinação de continuar cavando. Perseverança não era mais apenas a característica de An, mas também tudo ao seu redor. Sejam as garras do demônio, as bestas blindadas divinas ou os macacos estelares de 6 braços, todos foram afetados por sua personalidade, nunca desistindo e expondo as raízes desta boa de estrangulamento de estrelas do solo. Use facas para cortá-lo, use garras para destruí-lo. Se tudo mais falhar, use os dentes para mordê-lo. Em questão de momentos, An perdeu todas as bestas de fusão, sejam as preciosas bestas blindadas, ou seus macacos estelares de 6 braços caprichosamente criados, todos eles murcharam como folhas de outono, pois sua energia foi completamente sugada deles. Depois que os tecidos musculares se atrofiaram, foram os neurônios. Todas as feras de fusão desmoronaram gradualmente e se tornaram múmias secas no ar, sem mais sinais de vida. No entanto, todos eles haviam inspirado em uma postura agressiva. Mesmo a garra demoníaca que tinha a vitalidade mais forte também estava à beira de morrer. Ele era originalmente tão ágil quanto o vento, mas agora, ele estava usando seus braços para rastejar lentamente para frente, usando suas garras esgotadas de energia e cavando pouco a pouco. An de repente sentiu um sentimento de tristeza. Era um sentimento que se acumulara em seu coração nos últimos meses. Na relíquia, An testemunhou seus companheiros de equipe serem mortos em batalha um por um, e no Yadunter Star System, ele testemunhou como suas feras de fusão leais e sem voz morreram por seu mestre. As cenas trágicas continuaram passando pela mente de An e provocaram a raiva de An, mesmo estando muito cansado. E sempre que An tocava as raízes da boa estrangulamento das estrelas, parecia que ele estava sendo atingido por um trovão. Ele não parava. Todas as pílulas do kit automático de drogas foram engolidas por An. Uma dose fatal. O Star Strangling Boa foi a arma mais aterrorizante e irracional projetada pela civilização pré-histórica. Quanto mais você atacava, mais forte ficava. Que tipo de regra era essa? A boa Star Strangling era realmente imortal? Ninguém é imortal. Mesmo este universo um dia perecerá. Na situação desesperadora, os olhos de An explodiram com um forte desejo de sobreviver, e seus 2 olhos ficaram vermelhos. Demorou energia para continuar, e An deve reabastecer sua energia mais rápido do que o Star Strangling Boa absorveu. Se for esse o caso, então basta usar isso. Shua. An tocou suavemente a marca lunar e um cristal apareceu na mão de An. Parecia o joelho de uma pessoa, mas na verdade era um cristal que possuía a poderosa energia da escuridão. Genu of Darkness. Genji. An fez um corte no braço direito com uma pequena faca e segurou o cristal escuro mais perto. Cirurgia de fusão de sangue. Foi o método mais eficaz, mas também mais perigoso, discutido por An em Andarilho Noturno. Agora, An não se importava com mais nada. Ele derreteu Genu of Darkness em seu sangue, apenas para que pudesse derrotar essa maldita boa Star Strangling. Shua. A cor do Genu of Darkness desapareceu rapidamente, e quando An canalizou sua energia escura, seu braço direito preto era como uma esponja poderosa. Não importa quanto poder e energia estivesse contido dentro do Genu of Darkness, ele sempre seria absorvido por An com a velocidade mais rápida. A razão para este efeito também foi devido ao Coração das Trevas. O Coração das Trevas e os outros 6 tesouros que continham o poder das trevas eram originalmente uma entidade. Todos eles foram criados após o falecimento do Rei das Trevas. Já havia o poder do Coração das Trevas dentro do corpo de An. Então, quando a segunda forma de energia da mesma propriedade se aproximou, o Coração das Trevas começou a funcionar, puxando loucamente o poder do Genu das Trevas em direção ao corpo de An para que as 2 poderosas formas de energia de a mesma fonte pode se tornar uma.
An e Andarilho Noturno fizeram muitos testes e encontraram essa propriedade, mas quanto ao tipo de consequência que esse efeito poderia trazer, tanto An quanto Andarilho Noturno não tinham muita certeza. A poderosa energia da escuridão encheu todo o corpo de An, fazendo seus músculos se expandirem e suas articulações estalarem, como se todo o seu corpo estivesse prestes a explodir devido à abundância de energia. Agora, exatamente naquele momento, a velocidade de absorção do Star Strangling Boa estava muito atrás da rapidez com que An estava reabastecendo sua energia do Genu of Darkness, e isso deu a An a oportunidade de revidar. Punho sombrio. An acenou com o braço já preto como breu, e até mesmo seu olho direito inativo e seu ombro ficaram pretos naquele momento. Bom, ele deu um soco direto, esmagador. O poder retorcido da escuridão atingiu o lugar onde o solo e as raízes se misturavam e o efeito foi incrível. O chão de repente tremeu, as raízes rompidas e o solo desmoronaram juntos, como se alguém enterrasse uma bomba no subsolo e depois a detonasse. O solo foi levado pelo vento, junto com as raízes da boa estrangulamento das estrelas. O soco de An consumiu uma enorme quantidade de energia, mas também teve um efeito notável. O soco foi como um míssil, perfurando o solo e explodindo diretamente a raiz mais grossa da boa estrangulamento das estrelas. An surpreendentemente descobriu que, depois que aquela enorme raiz cinza foi quebrada, uma alça estranha foi realmente exposta, uma cor prateada, um pouco como o cabo de uma lâmina, e a ponta da lâmina parecia estar inserida no corpo da boa estrangulamento das estrelas. Shua, carregue para frente. O poder do Genu of Darkness encheu todo o corpo de An, deixando todo o seu corpo com dor. Esse sentimento era difícil de ser explicado. Por um lado, era por causa de muita energia sendo injetada no corpo de An, e por outro lado, era por causa de muita energia sendo sugada ao mesmo tempo. O resultado era óbvio. Uma vez que o Genu of Darkness não injetasse mais energia no corpo de An, dentro de alguns segundos ele teria sido sugado pelo Star Strangling Boa e se tornaria mumificado. Aproveitando que ainda há energia restante no Genu of Darkness, apenas alguns segundos foram deixados para An. Agora a única coisa em que ele conseguia pensar era pegar aquela alça de prata. Não importa o que seja, uma vez que está inserido no centro do corpo do Star Strangling Boa, deve ser um objeto importante. An deu um passo e correu para pegar aquela alça de prata no traseiro da boa Star Strangling e puxou com força. Ele queria tirar essa coisa estranha. De repente, An sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, seu corpo estava perdendo energia rapidamente, a pele estava ficando seca e sua alma estava sendo extraída dele. Talvez ele estivesse muito perto do corpo da boa de estrangulamento das estrelas. A alça de prata inserida dentro de seu corpo tinha uma força devoradora várias vezes mais forte do que a que ele sentia antes. Originalmente, An adivinhou que o Genu of Darkness ainda poderia apoiá-lo por mais alguns segundos. Mas agora, An pode não ser capaz de segurar por mais um segundo. E agora, na situação desesperadora, An de repente pensou em algo que ele tem. Alguém que era tão poderoso e louco quanto a boa estrangulamento das estrelas. Era aquele ovo preto, a coisa que An trouxe da relíquia 19. Shua, o dedo de An deslizou suavemente pela marca lunar. Ele tirou aquele ovo estranho e o colocou em sua mão. Essa ação já esgotou o último pouco de força que An restava. Ficou muito claro que os músculos de An estavam murchando. Seus olhos estavam perdendo a luz e seus vasos sanguíneos estavam ficando secos. Naquele momento, a atmosfera mudou imediatamente. Aquele estranho ovo preto na mão de An de repente emitiu um tuete agudo. Uma força poderosa jorrou do interior do ovo, através do braço e do corpo de An e entrou no mundo da boa estrangulamento das estrelas. E esse barulho foi emitido pelo tão esperado monstro dentro do ovo. Ele estava hibernando, mas no momento de repente se sentiu ameaçado, sentindo que alguém estava tentando absorver sua energia. Quem diabo se atreve? Como resultado, o monstro acordou. O ruído agudo que An ouviu foi emitido por ele. Claro, não era algum barulho, mas uma consciência espiritual. Quando na relíquia 19, An uma vez foi forçado a alimentar o monstro dentro desse ovo preto com sua energia da escuridão, então esses dois no nível espiritual tinham algum vínculo mágico inexplicável. An obviamente sentiu que essa criatura dentro do ovo havia despertado e ficou furioso. Shua, a poderosa criatura dentro do ovo não se conteve e começou a absorver a energia da boa Star Strangling. Você quer me absorver? Eu quero absorver você também. Oh Deus! An não podia acreditar que encontraria tal coisa. Os dois monstros indescritivelmente poderosos estavam realmente competindo pela energia um do outro, e o corpo de An realmente se tornou o foco dessa competição? Não importa se era boa Star Strangling querendo absorver a criatura na energia do ovo preto, ou vice-versa. Ambos tinham que passar pelo corpo de An. Este concurso maluco estava acontecendo no momento com o corpo de An como campo de batalha. Com a última gota de consciência restante, An queria soltar a alça de prata, mas não conseguiu. Ela ficou presa em sua mão como um imã. Ele queria jogar fora o ovo em sua mão, mas não podia. O ovo misterioso parecia ter se colado na mão de An ou algo assim. Os dois poderes loucos usaram An como um canal. As duas forças do mal começaram a impactar constantemente, lutando e se entrelaçando dentro do corpo de An. An sentiu que seu velho logo entraria em colapso. Darknet Galáctica capítulo 174, Nascimento da classe Ares. Capítulo 174, Nascimento da classe Ares. A situação tornou-se cada vez mais difícil e quando An ficou preso entre duas forças poderosas, as pessoas acima do solo também não tiveram uma vida fácil. O venenoso rei do clã das bruxas já estava deitado sem vida no chão, como uma múmia, como alguém que só sabia usar veneno, enfrentando um oponente que era imune e precisava de espadas e armas de verdade para lutar. Mandala foi naturalmente a primeira a morrer.
Embora Gong e Fran ainda estivessem vivos, eles pareciam 10 anos mais velhos. A enorme perda de energia da fonte os fez lutar para fazer qualquer movimento e eles quase não aguentavam mais. Naquele momento, o Star Strangling Boa parou de repente seus ataques contra aqueles dois e ficou estranhamente quieto. Plop, Fran e Gong já esgotaram seu poder e desmaiaram. A situação de An era realmente muito difícil. Entre os 4 deles, Mandala morreu. Fran e Gong desmaiaram, ninguém poderia ajudá-lo, e até mesmo Leal Demon Plau com vitalidade tenaz estava deitado impotente no chão. Suas grandes garras tremeram suavemente, mesmo que não estivesse morto. Estava bem perto de estar morto. An deixou muito claro que, mesmo que a garra demoníaca estivesse enérgica no momento, ainda não seria capaz de fornecer nenhuma ajuda para ele. Ele ficou preso em uma briga entre sábios, fosse a criatura dentro do ovo ou Star Strangling Boa. Ambos eram muito mais fortes que An. A sensação de que seu corpo ia se partir fez An sentir muita dor. Mas de repente, ele sentiu uma mudança incrível acontecendo dentro de seu corpo. O que foi afetado pelos dois poderes fortes não foi apenas An, mas também o coração das trevas e Genu das trevas, ambos do poder das trevas. Agora a situação era que An estava prestes a ser dilacerado, e o poder das trevas também estava tentando fugir. An sentiu que a energia escura estava realmente entrando em sua região de 0 grau do cérebro, e começou a se envolver com sua fonte de energia. No passado, a energia escura habitava apenas temporariamente no corpo de An, mas na verdade não contava como sua. Era apenas um tipo de poder que ele pode canalizar quando precisa. Agora a energia escura entrou em sua região de 0 grau do cérebro, e o lugar onde a fonte de energia é gerada e armazenada. Isso era equivalente a um tipo de fusão. Na estreita região do cérebro de 0 grau, a energia escura e a fonte de energia tornaram-se muito misturadas e não eram mais duas entidades separadas. Esse caos desencadeou diretamente uma mutação no corpo de An. An se sentiu muito mais poderoso do que antes. Até mesmo o poder do Rei das Trevas foi verdadeiramente absorvido por ele, e sua fonte de energia não era mais a mesma de outros espelhos. Agora tinha um temperamento sombrio adicionado. Era como despejar 2 garrafas de tinta em um tanque de água. Agora o tanque de água limpa mudou de cor e não pode mais ser bebido, mas também se tornou ameaçador. Bom, o corpo de An tremeu. Sua região cerebral de grau 0 ficou escura e ampla. As duas forças que estavam originalmente rasgando o corpo de An, depois que a energia escura e An realmente se integraram, não podia mais machucar An, e An poderia até pegar essas duas forças de energia e absorvê-las em sua região cerebral de grau 0. Uma série de coincidências finalmente levou a resultados inesperados, e agora a situação era que An, que havia se integrado totalmente com a força das trevas, começou a absorver a vida dentro do ovo preto e a energia da Star Strangling Boa. Venha, pode vir. A região de 0 grau do cérebro de An se transformou em um redemoinho negro, absorvendo constantemente as duas forças que lutavam dentro dele. Ninguém sabia como An ficou assim, mas todos sabiam que o atual An era muito mortal. Caixa, inesperadamente, An, cuja energia foi subitamente reforçada, puxou diretamente a alça de prata que foi inserida dentro do Star Strangling Boa. Acabou sendo uma lâmina da torre de ferro com borda prateada. No momento em que An puxou a boa de estrangulamento das estrelas de repente perdeu seu poder e começou a desmoronar. An sentiu que pode usar esta lâmina para cortá-la facilmente. Exatamente naquele momento, as raízes e as folhas do Star Strangling Boa rapidamente entraram naquela estranha lâmina na mão de An, como se esta lâmina da torre de ferro da borda prateada pudesse aprisionar demônios. Ele capturou este monstro Star Strangling Boa, e alguns segundos depois, não restava nenhum traço da boa Star Strangling. A enorme e horripilante planta desapareceu do nada, deixando apenas An e a lâmina da torre de ferro Silver Edge. O corpo da lâmina emite uma luz prateada diabólica, e a lâmina parecia ainda mais afiada do que antes. Mais perto de An, aquele ovo preto ainda lutava desesperadamente. Você quer viver ou morrer? An colocou aquela lâmina estranha acima do ovo preto e gritou, como se fosse matar o ovo e a criatura dentro dele. Au au tio, au au tio. Depois de lutar por alguns segundos, o ovo parou de uivar e começou a choramingar, como se já tivesse se rendido e implorasse a An que o soltasse. An franziu a testa e pensou por um longo tempo. Finalmente, ele gentilmente sacudiu o pulso e colocou o ovo de volta no anel dimensional. Como ele já admitiu a derrota, vou poupá-lo. An pensou, esta guerra poderia ser descrita como uma série de reviravoltas. Apenas quando An estava à beira da morte, a energia escura realmente completou sua integração com a região do cérebro de grau 0, e essa fusão trouxe a An algum tipo de poder mágico, permitindo-lhe reverter a batalha perdida e derrubar os dois monstros. An não se atreveu a ficar satisfeito. Ele fechou os olhos para ver sua região cerebral de grau 0. A região de 0 grau do cérebro era um ponto muito pequeno localizado na parte inferior do cérebro, e agora a região de 0 grau do cérebro de An era 2 vezes maior do que antes, cheia de fonte de energia enquanto se misturava com as forças das trevas. Ele também podia sentir o poder que ele absorveu do ovo preto e da boa Star Strangling. Essas 4 forças completas alcançaram um equilíbrio dentro de seu cérebro, fluindo lentamente como um redemoinho. O corpo de An não parecia anormal, como se seu corpo já tivesse aceitado a mudança da região do cérebro de 0 grau. Poderia ser esta lendária mutação genética? An pensou, devido a algumas razões especiais, minha região cerebral de grau 0 sofreu uma mutação e é por isso que ela pode acomodar todas essas forças completamente diferentes.
Balançando a cabeça, An pegou sua lâmina de torre de ferro Silver Edge e observou. Esse trabalho inigualável era claramente um produto de primeira linha deixado para trás pela civilização pré-histórica, e havia palavras inscritas no cabo de prata. Classe Ares de extinção. Boa de estrangulamento de estrelas. Ares Glass. Todo o corpo de An ficou chocado. Então essa boa de estrangulamento de estrelas não era uma planta, mas uma arma da classe Ares. Quando An puxou a lâmina, ele provavelmente acionou certo programa. E aquele monstro furioso foi então recebido na lâmina. Balançando a arma algumas vezes, An ainda não conseguia sentir a presença daquela planta enorme dentro da lâmina. Mas aquela grande merda entrando naquela lâmina era algo que ele viu com seus próprios olhos. Não havia a menor dúvida sobre isso. Classe Ares. Classe Ares. Esta é uma arma da classe Ares. An gritou empolgado, acenando com força a lâmina da torre de ferro Silver Edge para cima. Caixa. A terra acima deles se despedaçou imediatamente. Um enorme arco de luz de lâmina subiu no céu. O nascimento da classe Ares. Tanto o céu quanto a terra estão quebrados. A atmosfera assassina se espalhou para todos os lados. Quando Yi Gong e Fran recuperaram a consciência, An já escondeu aquele sorriso de êxtase em seu rosto ao ganhar uma arma classe Ares e voltou ao seu normal. Não se mexa, tome essas pílulas, elas podem te ajudar a restaurar a energia. An entregou algumas drogas pretas e fedorentas para eles e sussurrou. Fran olhou em volta. A boa Star Strangling estava desaparecida há muito tempo. Até os escudos de energia reversa desapareceram e ele perguntou surpreso, o que aconteceu? O que aconteceu com aquele monstro? Para onde foi? An obviamente não iria dizer a ele que a boa de estrangulamento de estrelas era na verdade apenas a arma da classe Ares em sua mão agora, então ele mentiu e disse que a boa de estrangulamento de estrelas havia sido morta sob a cooperação de todos. Eu também participei? Fran apontou para si mesmo incrédula e disse, como é que eu não me lembro? E Gon também coçou a cabeça e ficou confuso. Vocês dois são de fato deuses da guerra que desceram à terra. A batalha acima do solo com aquele brutal Star Strangling boa foi tão intensa. Por isso tive a oportunidade de cortar as raízes desse monstro. Assim como eu imaginei, a fraqueza desse monstro eram suas raízes. Quando as raízes foram destruídas, ele bateu algumas vezes e desmoronou, transformando-se em um punhado de loes. An não foi meritório e disse aos outros dois que ele só poderia matar o Star Strangling boa por causa deles. Isso é verdade? Fran ficou intrigado e perguntou. An teve que fazer um pouco de explicação para finalmente convencê-los de que eles contribuíram muito para matar a boa estrangulamento das estrelas. Isso é estranho, você estava no subsolo. Como você sabia sobre como lutamos? E Gong não era tão simplório quanto aquele alienígena e ainda estava um pouco cético. Então An acabou de dizer que Demon Claw contou a ele sobre toda a batalha. Falando da garra demoníaca, era realmente duro como uma barata. An pensou que já estava morto e estava prestes a enterrá-lo, mas essa coisa realmente sacudiu a sujeira e se levantou novamente. Embora o Demon Claw andasse como se estivesse bêbado agora e não tivesse nenhuma força, ainda estava vivo. Sua vitalidade era tão forte que deixou An intrigado. Falando da morte de Mandala, Yi Gong e Fran ficaram um pouco tristes. Apesar de serem inimigos, quando Mandala morreu em batalha, ele ainda tinha um pouco da graça de um verdadeiro guerreiro e poderia ser considerado um inimigo digno de ser lembrado. Ao falar sobre a pílula que An deu a eles, An disse a eles que veio do anel dimensional de Mandala. E isso quase assustou Yi Gong e Fran a ponto de quase cuspir no local. An deu um tapinha no peito e prometeu. Vocês não acreditam nele, mas pelo menos acreditam em mim, certo? Do ponto de vista farmacológico, veneno e tônico são apenas um pouco diferentes em propriedades. Ah, certo, já que travamos uma batalha de vida e morte juntos. Não vou ver vocês como estranhos. O anel dimensional deixado para trás por Mandala tem muitas coisas boas nele. Agora é todo meu, vocês não saberiam muito sobre veneno de qualquer maneira. Assim que An terminou, o caos foi ouvido ao longe. E Jin Shen, Yuan Yuan e os soldados do clã Yadunter correram, gritando seus nomes. Fran riu alto, levantou-se e colocou os braços em volta do ombro de An. Ele disse, minha vida foi salva por você, todo o clã Yadunter também foi salvo por você. Sem mencionar um anel de dimensão. De agora em diante, tudo aqui no clã Yadunter é todo seu. Fran também segurou o ombro de Yi Gong e riu. E você, de agora em diante, sua família e nós do clã Yadunter somos todos bons irmãos. A amizade entre soldados muitas vezes vinha de batalhas, e a excitação de Fran podia ser compreendida. É assim que a raça alienígena sempre foi, quando eles estão sendo gentis com alguém, eles até querem dar suas vidas. An não disse nada, e seu dedo tocou suavemente a marca lunar. Não havia mais uma boa Star Strangling boa, e apenas uma arma geracional da classe Ares. Darknet Galáctica capítulo 175, a resolução da aliança e o poder da classe Ares capítulo 175, a resolução da aliança e o poder da classe Ares. A aliança da Via Láctea, a reunião secreta dos funcionários dos países membros da gestão permanente já durava 4 dias, por causa do importante relatório de An. O cronograma originalmente planejado para 3 dias teve que ser estendido. No entanto, o foco do que todos esses líderes políticos estavam discutindo estava muito além do que An esperava. O presidente rotativo da reunião desta vez, o primeiro-ministro da República de Griffith, franziu a testa e disse, por favor, lembre-se de que, até agora, recebemos apenas o relatório de An e não recebemos mais informações de os outros. Então, por favor, tenha cuidado ao tomar uma decisão.
Afinal, a força de nossos 12 países membros permanentes é muito forte e significativa. Se formos fazer arranjos para os apóstolos das trevas, outros membros da aliança perceberão com certeza, provavelmente causando grande pânico na galáxia. Para a estabilidade desta galáxia, peço a todos que pensem cuidadosamente antes de votar. Também temos a profecia do protetor. Ele disse antes que a civilização pré-histórica retornaria à Via Láctea dentro de 10 anos, e os apóstolos sombrios são suas vanguardas. Li o relatório de An. É muito objetivo, e o ato da equipe de expedição sacrificar vidas apenas para relatar a aliança foi especialmente tocante para mim. Se tivermos notícias sobre os apóstolos sombrios, mas não fizermos nada com isso, não é um pouco inadequado? Então Majin Kong e os outros não morreram em vão? O general de 5 estrelas Paz Diais, que representou o Império Kinsang, disse. O primeiro-ministro Modi da República do Ganges, que sempre odiou An, disse com desaprovação. An disse que os apóstolos sombrios causariam caos, mas vocês já ouviram falar de algum lugar que esteja com problemas? Quanto ao motivo pelo qual as bestas das trevas são mais agressivas do que antes, qual é o problema? As bestas negras são originalmente agressivas. O que eu quero dizer é que, no momento em que identificamos lidar com apóstolos sombrios e impedir a invasão da civilização pré-histórica como nosso objetivo, isso é o mesmo que dar um tapa em nosso próprio rosto. Como o protetor foi expulso da Via Láctea em primeiro lugar, ele foi expulso por nós juntos. E a razão era que o protetor estava espalhando mensagens que poderiam causar pânico generalizado em toda a nossa galáxia. Se negarmos completamente nosso julgamento anterior apenas por causa do relatório de uma pessoa, então não é o mesmo que admitir que o protetor estava certo e nós errados. Mesmo se você for sem vergonha, eu ainda sentirei a queimadura no meu próprio rosto. Em suma, na minha opinião, este caso pode ser investigado em segredo, mas não deve ser tornado público. A menos que eu veja apóstolos sombrios realmente causando estragos na Via Láctea, não acreditarei nas besteiras de An. Ele sozinho, uma figurinha que veio de um país pequeno onde os pássaros nem cagam, será que ele sabe o que é política? Ele entende qual é a política da Via Láctea. Embora as palavras de Modi tenham sido um pouco ferozes, ele recebeu o apoio de muitas pessoas em cena. Afinal, eles eram políticos e seus pensamentos eram significativamente diferentes de soldados como An. An era de sangue quente e cheio de paixão, mas esses políticos astutos só queriam estabilidade. Aos olhos deles, nada era mais importante do que a estabilidade do universo. No passado, uma figura importante desta galáxia, o protetor, previu a destruição da Via Láctea, e o que aconteceu? Ele foi expulso da galáxia, sem mencionar uma figura pequena como An. Mesmo que ele relatou tudo o que aconteceu na relíquia em detalhes, e até mesmo trouxe o corpo morto do apóstolo sombrio. Mas mesmo que os políticos acreditassem no que An disse, eles ainda estavam relutantes em fazer o que An esperava, que era formar uma coalizão das potências da Via Láctea para se preparar para a batalha final daqui a alguns anos. Fazendo isso colocará toda a galáxia em pânico. A votação terminou, 11-1, os funcionários de alto nível das nações membros permanentes decidiram por esmagadora maioria proibir toda divulgação de notícias relacionadas aos apóstolos das trevas para manter a instabilidade atual. Owen assentiu, já que esse é o resultado da votação, todos deveriam disciplinar rigorosamente seus homens para manter isso em sigilo. Além disso, Paz Diais, você é o supervisor direto de An. Você é responsável por informá-lo sobre manter isso em sigilo. Se ele sair por aí e vazar a informação, isso conta como uma violação da Constituição da Aliança. Paz Diais suspirou. Aquele voto de objeção foi dado por ele. Infelizmente, a decisão da Aliança não era algo que ele pudesse mudar. Agora que a decisão já estava tomada, ele não podia fazer nada a respeito agora. Pensando por um momento, Paz Diais disse. An está atualmente no campo estelar turvo. Quero informá-lo para retornar o mais rápido possível e relatar pessoalmente a reunião de alto nível no próximo mês. Talvez devêssemos ouvir as palavras deste único sobrevivente. Ok, se ele puder chegar aqui a tempo. Mas você ainda tem que lembrá-lo. Qualquer notícia relacionada ao apóstolo das trevas agora foi listada como confidencial. Então ele deve manter a boca fechada. Owen assentiu e disse. Isso era política, as informações importantes que eram trocadas com sangue e vidas de soldados não pareciam nada importantes aos olhos dos políticos. Campo estelar turvo, Eadunter Star System. A grande celebração do clã Eadunter começou. Esses alienígenas simplórios. Como poderia faltar álcool e mulheres em seus eventos de celebração? A dança também foi muito animada, mas An já saiu muito cedo e foi para os subúrbios sozinho testando a boa de estrangulamento de estrelas da classe Ares que acabara de adquirir. Yuan disse, mestre, quando a civilização pré-histórica partiu, eles destruíram a maioria das informações em seu banco de dados. Eu tentei e restaurei alguns. E sobre Star Strangling Boa, tudo o que descobri foi que era parte da operação de extinção de Ares da civilização pré-histórica. Durante esse tempo, a civilização pré-histórica parecia sentir algum tipo de ameaça e eles começaram a testar diferentes armas da classe Ares de nível extinção em vários laboratórios. Mas, os requisitos da civilização pré-histórica para armas da classe Ares de nível de extinção eram muito exigentes. Só era qualificado se pudesse atingir a extensão de uma arma a uma estrela. Uma arma a uma estrela? Sim, este é o requisito. Um soldado com uma arma da classe Ares de nível de extinção deve ser capaz de destruir rapidamente um planeta. A Operação Ares Extinction começou ao mesmo tempo, classe Metal Ares, classe Ares Magnético, classe Lightning Ares, diferentes laboratórios experimentaram diferentes projetos classe Ares, e a base da Star Strangling Boa também foi um de seus laboratórios para realizando a Operação Ares Extinction.
O codinome da Star Strangling Boa é Z019, de acordo com as informações limitadas que reuni. As estatísticas de ataque da Star Strangling Boa atingem o requisito, mas o único problema era a estabilidade. O soldado não tem como controlá-lo, e antes que pudesse destruir um planeta, o soldado morreria primeiro. Então, este laboratório estava trabalhando em muitas melhorias para esta arma e a modificou para que agora tenha dois modos, um é o modo de ataque e o outro é o modo de destruição. No modo de ataque, a lâmina da torre de ferro Silver Edge produziria um ataque adicional chamado arco de reflexão, e o modo de destruição liberaria a planta geneticamente modificada que está escondida dentro da lâmina. Ana acenou com a cabeça, quando ele tentou acenar pela primeira vez com a lâmina da torre de ferro Silver Edge, um ataque em forma de arco saiu da borda da lâmina, mas ele simplesmente não sabia realmente o quão poderoso era esse ataque adicional. Quanto ao modo de destruição, An não queria tentar. Se ele trouxe aquela planta maluca, provavelmente também vai se ferrar. An acenou para cima com a lâmina da torre de ferro Silver Edge da classe Ares, fazendo um ataque muito padrão para cima. Ele viu a lâmina cortando a montanha a uma velocidade vertiginosa e depois se dispersando para cima em um arco deslumbrante. Caixa. Depois de um grande barulho, a montanha se abriu, dividida ao meio em dois. An expôs um olhar um tanto surpreso e sentiu o peso da arma em sua mão. O efeito de usar uma arma classe Ares foi realmente extraordinário. Um golpe foi suficiente para quebrar a montanha. Suponho que An aplicasse os 6 caminhos do vazio pelos quais ele era famoso na lâmina da torre de ferro da borda prateada, a montanha provavelmente nem existiria mais. A classe Ares é realmente a classe Ares. O dedo de An gentilmente roçou a ponta da lâmina da torre de ferro da borda prateada enquanto ele sussurrava. Aquele ataque em forma de arco que saiu da lâmina agora mesmo, esse é o arco de reflexão, é como liberar energia, permitindo que meu ataque vá diretamente para um nível mais alto. E Wan assentiu, sim, essa é uma tecnologia de aprimoramento de arma chamada arco de reflexão, e se o nível do mestre continuar a aumentar, o ataque do arco de reflexão continuará a se tornar mais forte. An abriu um sorriso enquanto guardava o Star Strangling Boa. Com esta arma da classe Ares, finalmente foi uma viagem que valeu a pena. Terminando o experimento, An pegou Yuan e voltou para a cidade e viu Yi Jincheng esperando por ele na entrada, dizendo que Paz Diaz estava procurando por ele. Agora Fran já começou a tratar An e Yingong como irmãos. As restrições de comunicação do sistema estelar dos caçadores de cabeças foram levantadas há muito tempo para eles, e agora eles podiam entrar em contato livremente com o mundo exterior. Na sala de comunicação do encouraçado, An viu Paz Diaz, de rosto severo. Ele parecia ter algo em mente e disse a An: eu relatei o que você me disse para os superiores da Aliança, mas é melhor você voltar para a Aliança uma vez para a próxima reunião e explicar pessoalmente aos oficiais. An franziu a testa levemente e disse: próxima reunião? Quanto tempo ainda tenho? 3 semanas? Você vai conseguir? Perguntou Paz Diaz. An pensou por um segundo. Se fosse antes, então ele definitivamente não seria capaz de retornar à Aliança em tão pouco tempo. Afinal, ele não estava no deserto galáctico no momento, mas no campo estelar turvo que estava ainda mais longe. Mas agora que há os mapas estelares precisos fornecidos pela família anciente Map-Leaf, embora 3 semanas tenha sido um pouco apertado, mas deve ficar bem. Entendi, vou usar para agora mesmo e voltar para a Aliança dentro do prazo combinado. Ana aprofundou sua voz e disse: Majin Kong e os outros me entregaram essa responsabilidade, tenho a obrigação de cumprir completamente seus últimos desejos. Ao ouvir isso, Paz Diaz mordeu o lábio. Ana ainda não sabia que a Aliança já havia tomado a decisão de manter o assunto do Apóstolo Sombrio em sigilo, e Paz Diaz só esperava que An pudesse chegar à sede o mais rápido possível para tentar mudar a resolução da Aliança. É que Paz Diaz foi muito claro, confiar na boca de An para mudar as decisões daqueles políticos, a esperança era muito pequena. An tinha o cadáver do Apóstolo Sombrio, e talvez depois de ouvir sobre a emocionante experiência de batalha de An de sua própria boca e depois ver o corpo do Apóstolo Sombrio, os executivos da Aliança podem reconsiderar sua decisão. Pensando nisso, Paz Diaz baixou a voz e disse: bem, a segurança da galáxia está em jogo, em qualquer caso você tem que retornar à Aliança dentro de 3 semanas. Durante este período, você não deve mencionar nada sobre a relíquia e o Apóstolo Sombrio para ninguém. Compreendo. An prometeu. Virando-se, An disse a Yi Jincheng para mandá-lo embora imediatamente para convergir com suas frotas de robôs e depois voltar para a Aliança. E a jovem? Yi Jincheng ouviu e franziu levemente a testa. Não há tempo. É mais importante retornar à Aliança o mais rápido possível. An disse sem hesitar.